O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio. Isso significa cancelar isenções e cotas isentas de impostos para os principais fornecedores, que são Canadá, México e, adivinha, o Brasil. A taxa tarifária para importações desses produtos passa a ser de 25%, taxa pesada. A medida começa a valer já a partir de 4 de março. E para falar sobre o assunto, a gente faz conexão com o economista e também professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Agora é para valer. O que a gente pode esperar de reflexo aqui no Brasil? Olá, Kelly. Boa tarde a toda a nossa audiência. É um prazer. Bom, realmente o ano começou com o presidente Donald Trump bagunçando um pouquinho ali o tabuleiro de xadrez, né? As coisas já não estavam fáceis nesse pós-pandemia, nesse período de guerra, né? De problemas das cadeias de produções, principalmente das indústrias, né? Que você tem aço, você tem alumínio, remédios e também alimentos. Então, tudo isso deu uma boa mudada, tá? No cenário geopolítico, principalmente depois da pandemia e da guerra com a Ucrânia. O que acontece? O Donald Trump, com essa meta dele, né, esse plano econômico que ele colocou de impor tarifas, tá, acreditando que vai ter um benefício para a economia americana, pode ser muito prejudicial tanto para a economia americana quanto para os parceiros, para os comércios no mundo todo, inclusive o Brasil. Nós estamos num mundo onde nós precisamos hoje de uma postura mais diplomática, mais conciliadora, tá? Mais equilibrada, e não é por esse caminho que nós estamos percorrendo, Kelly. O Brasil tá tendo muita complexidade ali na análise. Por quê? Porque essa imposição de tarifas acaba tendo que fazer com que o governo busque outras soluções para não ficar ruim, principalmente com essas empresas que exportam e que a gente também traz esses lucros para cá para poder gerar emprego, Kelly. Inclusive, o presidente Lula chegou a dizer recentemente que responderia à taxação, fazendo o mesmo, né, em relação aos Estados Unidos. Então, isso pode gerar aí um ruído, vamos dizer assim, em relação ao nosso segundo parceiro comercial, nosso segundo maior parceiro comercial? Sim, Kelly, pode sim. Então, você tem um dado aqui, eu trouxe um dado aqui para a nossa audiência, que os Estados Unidos são destino de 48%, tá, das exportações de aço e 16% de alumínio. Então, é muita coisa, é um volume muito grande. E essas indústrias que exportam esses produtos, elas geram emprego, né? Geram os impostos de receita para o governo, tudo, enfim, gira a nossa economia aqui como um todo. O que acontece é que num cenário desse, o que o governo e hoje o Ministério da Fazenda, junto até mesmo com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, eles estão tentando entender se realmente essas tarifas se concretizarem a partir de 1º de março, como que o Brasil pode tentar equilibrar isto, tá? E para onde ele pode destinar, caso não prefira destinar essas exportações dos Estados Unidos. O que acontece, para explicar melhor? Quando você tem uma guerra comercial em que você recebe uma taxa extra para um produto que você vende para um parceiro, tá? Por algum motivo próprio que ele pensa unilateralmente, você acaba impondo taxas também em produtos que ele precisa mais Sim. do que a gente. Então, se ele precisa muito do nosso aço, do nosso alumínio, e está querendo impor taxas para a gente não vender para lá, tá? Porque ele quer defender a indústria americana, a gente pode fazer o mesmo, taxando os produtos que eles precisam da gente também para proteger a nossa indústria. Mas isso está sendo avaliado, tá, Kelly? Professor, será que a gente tem, então, 3 cenários? Vamos pensar aqui. Nesse caso, a China, de repente, poderia levar uma vantagem em relação a essa parceria com o Brasil. Por exemplo, não sei agora de bate-pronto quanto é que o Brasil exporta de aço, enfim, para a China, mas a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Ou, no cenário interno, a gente exportando menos para os Estados Unidos, menos, será que a gente pode ter uma queda de preço em algum produto para o consumidor final aqui? E, em terceiro cenário, elevação realmente de preços no mercado americano, né?
Exato, você colocou 3 pontos que são os pontos que os economistas hoje estão debruçados para poder discutir e entender qual que é a melhor alternativa. Por exemplo, o primeiro ponto que você comentou da China, realmente, a gente pode tentar esse excedente, caso não seja exportado para os Estados Unidos, o Brasil pode procurar outros parceiros. E isso mostra o quê? Que nesse início, né, dessa nova era, desse novo mundo, onde a gente não imaginava que ia ter guerra comercial, a gente começar a desenvolver novos parceiros e não ficar dependente de um só. Então, esse é o primeiro ponto. A China já é um grande produtor de aço e de alumínio, tá? É o maior produtor do mundo disparado, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. O segundo ponto que você menciona muito bem é que com essa exportação, essas taxações, e o Brasil talvez tentando buscar outros parceiros, pode ser que o preço caia e reflita na inflação, né? Rebate na inflação, trazendo os preços para baixo. E o terceiro ponto é o seguinte, nós, e principalmente o governo, tentar buscar desenvolver novas parcerias. Muitas parcerias que estavam congeladas, principalmente no acordo do Mercosul com a União Europeia, isso é importantíssimo a gente concretizar isso e abrir novos mercados, porque essa que é a verdade. Os Estados Unidos está desesperado, Donald Trump está desesperado para poder colocar a casa em ordem, Kelly, porque o saldo da balança comercial dele lá está muito negativo, ele tem importado mais do que exportado. Olha, é fundamental pulverizar os mercados, sim. Agora, isso não acontece de uma hora para outra, né? O Brasil tem aberto muitos mercados, o agro é um exemplo disso. Agora é o seguinte, né, professor? Quando, por exemplo, países sabem que o Brasil está sendo sobretaxado em 25%, eles também podem barganhar com relação ao preço. Então, fica um desafio, de qualquer forma, para o setor nacional aqui, né? Fica, excelente. Isso é uma visão de comércio mesmo, de comerciante, assim. Por quê? Porque você, olhando para o preço, quem compra da gente pode falar assim, olha, já que você não está conseguindo exportar para lá, eu pago tanto pelo seu produto. E isso está prejudicando, tá? Porque os Estados Unidos é uma economia muito forte, eles possuem o mérito deles de ter chegado onde chegaram, mas também fizeram também, né, toda uma parte da lição de casa. Mas o que acontece? Você tem hoje um plano de agenda econômica americana que defende muito, é muito protecionista. Logo hoje, num mundo que a gente precisa se unir, que a gente precisa poder criar laços, tá? Mais duráveis e não somente cada um defender o seu quintal. Esse é um caminho que o Donald Trump não vai muito bem. A gente tem histórico de dados dele que mostra que no primeiro mandato, mesmo com essas imposições de tarifas lá no primeiro mandato dele, não gerou tanta economia assim e nem desenvolveu tanto a economia e o país como ele pretendia, tá? A coisa é muito mais complexa, Kelly. E a gente vai seguir acompanhando, analisando tudo aqui no Conexão. Professor, boa tarde, muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, uma boa tarde a toda a nossa audiência. Obrigado.